Olá, você de casa, muito prazer. O Regional News traz hoje uma entrevista exclusiva com o vereador Valdemar Acosta, do PDT, está no seu terceiro mandato. E o assunto é a polêmica envolvendo o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. E é bom que você preste atenção neste bate-papo, onde nós vamos esclarecer bastante dúvidas com relação à nova legislação deste tributo. Desde 2014, a polêmica envolvendo o IPTU, motivo de preocupação para muitos contribuintes em Sidrolândia. Há muitas discussões, inclusive no Poder Judiciário, com relação à cobrança deste imposto. Valdemar Acosta, quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Eletrônico Regional News. Na última sessão da Câmara, o senhor tocou novamente neste assunto envolvendo o IPTU. E hoje, inclusive, na data de hoje, saiu uma decisão na Justiça. Nós vamos tratar disso também no decorrer desse nosso bate-papo. O IPTU foi aprovado no dia 27 de dezembro de 2014, sessão essa que eventualmente o senhor não participou. Gostaria que o senhor fizesse um breve resumo, desde então até a presente data, os principais assuntos e dúvidas do contribuinte com relação a este tributo. Marcos, cumprimentar você e a todos os internautas, que acompanham esse importante veículo de comunicação no município de Sidrolândia e agradecer a oportunidade de poder falar sobre este assunto que já falamos em diversas outras oportunidades na Câmara Municipal, tanto na legislatura passada em nossos pronunciamentos, assim como também via ofício, informando o poder público a questão do nosso posicionamento referente ao IPTU, e não diferente, como a gente não viu que nada aconteceu, que não evoluiu nesse entendimento, tocamos novamente no assunto na última sessão da Câmara Municipal. E antes de falar na Câmara Municipal, nós procuramos o Dr. Luiz Cláudio Palermo, que é o procurador jurídico do município, e entreguei a ele todo o processo do IPTU aqui no nosso município, e expliquei passo a passo do que ocorreu, e o que vem acontecendo em Sidrolândia. A principal dúvida que paira é no sentido de qual tabela eu uso para tributar o IPTU em Sidrolândia. Aquela original do prefeito que sofreu uma mutação, uma emenda modificativa na Câmara, e esta que sofreu a emenda modificativa na Câmara é a que foi assinada, sancionada e publicada no Diário Oficial, ou aquela que ficou na gaveta do projeto original? Porque essa, eu digo, ficou na gaveta, Marcos, porque ela, a partir do momento que ela sofreu uma emenda modificativa, ela deixou de tramitar. Começou-se no Poder Legislativo a tramitar uma segunda tabela. Os pareceres das comissões, os pareceres técnicos das comissões foram tudo em cima dessa emenda, dessa nova tabela. E no último ato legislativo, depois de aprovada a lei, o presidente na época, vereador Wilson Pérez, encaminhou a lei para o prefeito sancionar, já com uma nova tabela, porque ela foi modificada ali no Poder Legislativo. O prefeito, quando recebeu a lei, ele teria duas opções. Ou eu veto a emenda, vetando aquela tabela e mantenho a tabela original de que eu mandei no projeto, ou então eu concordo e sanciono e valido a ação do Legislativo. E justamente foi isso que o prefeito fez. Ele concordou, ele convalidou, ele disse ok, eu concordo e é essa lei que eu vou aplicar. E assinou o decreto, assinou a promulgação da lei. A lei saiu no Diário Oficial, assim como também a sua tabela. Já a nova tabela alterada. E com os valores, todos eles alterados conforme foi a emenda. E curiosamente, ou para surpresa do contribuinte, porque o contribuinte na matéria tributária, Marcos, você não pode tributar de forma a meu livre convencimento. Eu tenho que ter fato, fundamento e por que eu estou fazendo aquilo, entendeu? Então, simplesmente o contribuinte foi pego de surpresa quando foi tributado numa tabela que não saiu no Diário Oficial, numa tabela que foi modificada pela Câmara Municipal. Você está entendendo? Então, essa que é a celeuma em torno da questão do IPTU em Sidrolândia. Agora, vereador, para a gente ser muito claro e até objetivo para os internautas e as pessoas que estão acompanhando essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, o IPTU exercício 2015, 2016 e 2017, a seu ver, a cobrança ela está irregular? Totalmente irregular. E vou dizer por quê, Marcos. Eu estou aqui com o projeto e é público para toda a população. A tabela que o prefeito mandou no projeto original,
o anexo 1, porque é esse anexo que vai determinar os valores, ele veio com R$ 224 para o metro quadrado mais caro. E aí tem o setor A, B, C, D, todos os setores vão diminuindo os valores, tá? Essa tabela aqui que foi modificada. Olha só a emenda aditiva e modificativa. Ela trouxe um novo valor nos seus anexos, para o setor A, para o setor B, para o setor C, e o setor A, que era 224, passou a ser 134,40. A tabela original deixa de existir neste caso, só para a gente esclarecer para quem está nos assistindo. A tabela original deixa de existir e o setor que era 224, pela emenda, passa a ser 134. E por que eu digo isso? Porque foi isso que foi publicado no Diário Oficial. Na última publicação do prefeito, na hora de ele publica a lei e no dia 9 ele publica o Diário Oficial, ele traz justamente essa tabela, setor A, 134,40. Você está entendendo? Então ele concordou. E aí, Marcos, é importante, qual que é o ponto de discussão aqui? Discute-se que a intenção da emenda era apenas para deixar claro que haveria um desconto de 40% em 2015 e em 2016 iria vigorar a tabela cheia. E que a intenção da emenda foi apenas deixar isso bem claro. Só que entre a intenção e aquilo que se materializou na lei foi totalmente diferente, totalmente contrário. A intenção era essa, mas o que se materializou na lei foi a criação de uma nova tabela. Você entende? Porque a tabela original ela deixou de tramitar, não tem um parecer dela, e ela sequer foi publicada no Diário Oficial. E a publicação no Diário Oficial é essencial, eu dar publicação disso, para eu cobrar a vigência de uma lei. Como eu cobro a vigência de uma lei, a vigência de uma tabela que não é de conhecimento do público, que não é de conhecimento de todos, que não foi publicada no Diário Oficial, que teoricamente eu como gestor, como Poder Executivo, quando recebi o projeto de volta do Executivo, com uma nova tabela alterada, com os valores alterados, e eu vi, assinei e disse, é isso, eu concordo, valido isso, e assinou promulgando e publicando no Diário Oficial, eu concordei. Como que eu vou tributar agora com uma tabela que não existe? Agora, uma pergunta que eu imagino que você que está nos assistindo esteja, de alguma forma, fazendo também. Como resolver? O contribuinte que pagou o IPTU 2015, 2016, que recebeu o IPTU 2017, que está pagando ou pagou à vista, como resolver esse imbróglio jurídico, vamos colocar assim, que se gerou em torno deste IPTU? Quais as sugestões que o senhor eventualmente faz para o contribuinte e também para o chefe do Poder Executivo para, de alguma forma, sanar, resolver ou amenizar a cobrança desse tributo para o contribuinte? Marcos, na gestão anterior, nós tínhamos até inclusive oficiado o poder público que ele usasse do poder da autotutela. O que é o poder da autotutela? O município ele pode a qualquer momento rever os seus atos, ainda mais quando eivados de ilegalidade, como é o caso que está acontecendo. Qual é a ilegalidade? Estou tributando o contribuinte numa tabela que deixou de existir porque ela foi modificada pela Câmara e eu, prefeito, sancionei essa modificação. E a outra não existe publicação dela. Então, que revesse o ato, publicasse a tabela que de fato foi aprovada pelo Legislativo e de fato sancionada pelo Poder Executivo. Aí você vai me dizer, mas Valdemar, o anexo 1 fala que é 134,40 e no parágrafo único da lei diz que eu tenho que conceder em 2015 um desconto de 40% no valor. Sim, 40% em cima de 134 vai cair para 80 e alguma coisa o valor que eu tenho que cobrar do IPTU. Beleza, e você vai devolver esse dinheiro? O município já investiu isso em educação, em saúde, como faz? Nós havíamos sugerido que concedessem desconto para contribuinte no próximo ano do IPTU dele. Assim, o contribuinte ganharia, que não seria lesado, né? Ele estaria sendo cobrado dentro da legalidade de uma lei que de fato foi aprovada e sancionada pelo prefeito na Câmara Municipal, e o município estaria fazendo justiça, aplicando de fato a lei. Agora, isso não aconteceu. A administração passada não seguiu a nossa orientação e, salvo melhor juízo, devem de ter um entendimento diferente, mas também não se manifestou dizendo, não, nós vamos continuar cobrando aqui por conta disso. Oficialmente não se manifestou. Comportou-se como se não soubesse do fato.
Você entende? E o contribuinte? Beleza, essa é a parte do poder público. Perfeito. E o contribuinte? O contribuinte. O contribuinte, como não aconteceu nada na gestão passada, agora é o momento. Qual a orientação que a gente dá? E para falar mais uma vez do poder público, eu procurei o Dr. Luiz Cláudio, antes de me manifestar na Câmara, disse: Dr. Luiz Cláudio, tem um problema na questão do IPTU em Cedrolândia, levei para ele todo o processo administrativo e a gente falou do assunto na Câmara e hoje estamos conversando com vocês aqui. O contribuinte, a gente orienta que faça um ofício ao poder público requerendo o desconto conforme lei aprovada e sancionada e publicada no Diário Oficial. Por quê? Com qual fundamento? Com o fundamento de que, para eu cobrar o IPTU, Marcos, eu não posso ser discricionário. Eu tenho que seguir uma lei rígida, exata, correta, visando a segurança jurídica e tributária do contribuinte. Então, ele tem uma lei no Diário Oficial, que é o órgão oficial de dizer qual é a lei que eu vou aplicar. Você está entendendo? Então, com base nesta lei, requerer 40% de desconto para todos os setores, que é o setor A, o setor B, o setor C e assim segue por diante. Você está entendendo? Por quê? A lei ela tem que ser clara e eu tenho que dizer com os fatos e fundamentos o porquê que eu estou cobrando aquilo. Não pode ficar obscuro. Hoje está obscuro. O poder público não se manifesta, não fala, o contribuinte não tem certeza e nós não podemos viver num Estado democrático de direito numa insegurança, numa incerteza, numa instabilidade jurídica. Então a Prefeitura precisa se posicionar de forma oficial. Eu vou cobrar isso com fundamento nisso. Você está entendendo? Se o contribuinte não concordar, assim como eu, de que o valor está errado, aí sim ele vai ingressar de via judicial, porque ele já tem uma negativa do Poder Executivo dizendo, né, dessa questão do IPTU. E no meu ponto de vista, Marcos, a gente ouviu diversos juristas. Não é o entendimento que o Valdemar, entendeu, resolveu adotar, que inclusive, por fazer justiça, a gente adotou esse entendimento depois de uma manifestação do Dr. Davi, que foi o autor da emenda na Câmara, e ele alertou sobre isso. Entende? Então a gente foi em cima, pesquisei, estudei, conversei com diversos tributaristas aí do nosso estado. É impossível, não consigo ver legalidade de você tributar o contribuinte numa tabela que, num projeto que foi encaminhado para a Câmara, sofreu uma mutação, sofreu uma modificação. Depois o Poder Executivo concordou com aquela modificação, sancionou, publicou no Diário Oficial e eu vou tributar em cima dessa tabela que sequer existe de forma legal e formal na sua publicação, porque não foi publicada a tabela, pois com certeza não seria, porque sofreu essa modificação. O contribuinte, então, para exemplificar, tem que oficializar o município, invocando a lei que foi sancionada, pedindo a aplicação da tabela correta. Caso o poder público eventualmente seja, abro aspas, omisso nesse sentido, que o contribuinte, então, nesse caso, deve procurar o Poder Judiciário, enfim, para tentar rever esse cálculo. É os passo a passo na justiça, né? Para eu requerer um direito, mostre-me qual é o seu direito, né? E a justiça vai definir se dá ou não. Então, como ele ainda não pleiteou isso na justiça, não tem essa negativa, é um meio de prova que ele vai instruir que o município está tributando ele de forma errada. Como que se não bastasse da publicação errônea da lei, ainda nega ele esse direito quando ele aciona a administração pública, entende? Então, por cumprir quesitos de legalidade. Mas o mais importante seria, Marcos, se o município tomasse essa atitude. Se o município viesse de público e se posicionasse, seja através de uma consulta judiciária, né, levantando aí, suscitando uma dúvida, que no meu ponto de vista não há que ter dúvida nesse assunto, mas parasse, interrompesse a forma errônea que está de tributar o IPTU. Eu não vejo meio da Prefeitura negar para o contribuinte dessa forma do ofício. Nosso gabinete está à disposição, inclusive, das pessoas que quiserem formular esse pedido, formular esse ofício, fundamentar esse ofício. Eu não vejo meios legais da Prefeitura negar o desconto de 40% para qualquer contribuinte na questão do IPTU em Cedrolândia. Dentro da lei, dentro da legalidade, dentro do que foi publicado no Diário Oficial. Eu não posso, Marcos, tributar nas intenções, nas entrelinhas, do que ficou escondido, do que ficou obscuro.
A gente sabe que tem um áudio onde o presidente da Câmara, o vereador que propôs a emenda, que na época não era presidente ainda, doutor Davi, que ele diz, essa emenda não estou inovando nada, eu estou apenas deixando claro para o setor de tributação que 134 é referente a 224. Ok, essa foi a intenção. Mas o que materializou na lei? Materializou na lei uma emenda modificativa. Uma nova tabela surgiu, uma nova tabela foi publicada no Diário Oficial. E isso é que eu interpreto como legalidade, entendeu? Como ficou claro e certo para poder cobrar o IPTU em Cedrolândia. Certo, a julgar então por essas informações, a cobrança é indevida, o contribuinte de alguma forma está sendo, abro aspas, lesado com essa cobrança de forma errônea, e o Ministério Público já foi acionado com relação a isso, foi noticiado, tem algum posicionamento? O que o senhor tem a dizer? Não, o Ministério Público, a gente até não procuramos a via do Ministério Público, Marcos, em outro momento que nós procuramos resolver de forma administrativa. Conforme disse, não só em conversas informais e como manifestação na Câmara, a gente oficiou a Prefeitura. Ocorre que da gestão anterior eu nunca recebi nenhuma resposta desse ofício. Entende? E nós estamos novamente voltando ao assunto porque eu acredito que não pode continuar dessa forma. E eu te faço uma pergunta, quem pagou 2015 errado? Quem pagou 2016 errado? Quem pagou 2017 errado? E aí, o contribuinte vai continuar sendo lesado até quando? Precisa resolver essa celeuma, você entende? Então, o IPTU, e há interesse maior ainda do gestor público. Seu Ari, esse IPTU vai dar problema para o senhor, falei para ele. A mesma coisa falou o jurídico agora. Esse IPTU, se continuar da forma que está errada, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, vai dar problema também para o gestor o prefeito atual, para o Marcelo, porque está cobrando em cima de uma tabela que não existe. Então há um interesse muito maior também do próprio gestor, dele não querer amanhã depois sofrer uma multa, uma penalidade administrativa por conta de uma cobrança ilegal, de tributar de forma ilegal o contribuinte em Cedrolândia. Saiu uma decisão no juizado especial referente deste assunto de um contribuinte que protocolou uma ação. Eu vi na decisão que o juiz leigo, que deu desfavorável ao impetrante, que está correta a forma como o município vem fazendo. Só que ele não ele não analisou a questão da emenda modificativa, da tabela o qual está sendo tributado o IPTU. O que tem que se apegar nesse sentido do IPTU é qual tabela eu vou usar para tributar o contribuinte. A tabela que foi publicada no Diário Oficial, e essa é a que sofreu a emenda na Câmara, ou a tabela que não foi publicada no Diário Oficial, que ficou escondida na gaveta? O que eu discuto? Qual é o ato de legalidade que eu vou usar para tributar o contribuinte? Esse é o X da questão. Se de repente em via judicial entender que aquela tabela original que o prefeito mandou, ainda que ela não tenha sido aprovada pela Câmara, ainda que a multação que ela sofreu através da sua modificação não tenha validade, e ainda que a publicação da nova tabela no Diário Oficial não faz efeito, e a que faz efeito é que ficou escondida lá atrás, aí nós vamos estar violando um princípio da legalidade da Constituição Federal, que é o princípio que você não pode tributar sem lei que anteveja. Entendeu? Tem que haver essa segurança jurídica. Daí há toda uma questão que vai ser difícil de resolver. Você me entende? Então, pela legalidade, é a tabela que foi publicada. E eu vejo que na sentença do juiz leigo, ele não se apega a essa questão da multação, da modificação que a tabela surgiu e qual tabela que eu estou tributando. Ele se apega simplesmente que 134 representa 40% de 224. Isso eu sei. Está na lei isso, você está entendendo? O problema é qual tabela é o tributo. No meu ponto de vista, está errado. Então, essa decisão, salvo o melhor juízo, respeito aqui a decisão do juiz leigo. Mas o direito possibilita isso. Você entende de uma forma, eu entendo de outra. Dentro da lei eu vou provar, requerer o meu direito. Então, o contribuinte, corra atrás. Não é porque tem uma decisão de um juiz leigo que o assunto está pacificado, está sumulado e não vai se discutir. Pelo contrário, há muito que se discutir. E é essa mensagem que a gente deixa para o contribuinte, Marcos, e eu agradeço. E tenho a certeza que nós vamos continuar. Assim como eu incomodei muito a procuradora jurídica na gestão anterior, vou incomodar muito o procurador jurídico, Dr. Luiz Palermo. Porque é uma celeuma, há uma obscuridade, uma ilegalidade que nós não podemos admitir sendo praticado com o contribuinte do IPTU em Cedrolândia.